Caríssimos irmãos e irmãs, bem rádio ouvintes. Então aqui nós temos mais uma vez uma continuação à carta aos Hebreus, que fala primeiro para oferecermos sacrifício a Jesus a Deus através de Jesus Cristo, ou seja, o nosso sacerdócio comum que recebemos no batismo nos dá a capacidade de nos unirmos a Jesus na cruz. E depois fala dos líderes, né? Para que sejamos para obedecer aos vossos líderes. Nós todo ser humano, Deus coloca dentro de nós a necessidade de ter líderes, tanto na política quanto na igreja religiosa. Mas esses líderes devem ter consciência de que primeiro se submetem à lei maior, a lei eterna, divina. Um político, por exemplo, segundo São Tomás de Aquino, toda política deve estar submissa ao bem eterno. Quando os políticos trabalham para o bem comum, eles devem trabalhar para ser um catalisador, potencializador das virtudes. Ou seja, preparar o caminho para que um ser humano, um cidadão, possa ter as virtudes necessárias para a salvação. E respeitando aquilo que é intocável, vida, morte, natureza, né? O que é da natureza, dada por Deus, respeitar a natureza. Infelizmente nós temos visto cada vez mais barbáries, né? Cada vez mais pessoas que pensam em si mesmos, egoístas, avarentos, que não têm temor de Deus, que criam leis antinaturais, leis contra a vida. Isso é um sinal de que nós temos que rezar muito por esses líderes políticos, para que se convertam, porque uma sociedade que não tem uma ajuda dos políticos é uma sociedade que sofre barbáries e adoece. A alma que não é capaz de crescer no ambiente civil é uma alma doente, né? Então é muito importante que nós ofereçamos esses sacrifícios pelos líderes políticos. E por outro lado, seguindo o gancho do Evangelho, que Jesus teve pena da multidão que o sentia como ovelha sem pastor, nós temos também os líderes religiosos, né? Que também, em muitos casos, têm decepcionado o povo. É direito do povo ter um pastor que primeiro compra o que fala. Uma das maiores críticas de Jesus no Evangelho são aos fariseus, que colocavam grandes fardos no povo, mas eles mesmos não cumpriam quase nada. Eu já conheci também na vida religiosa, morando em vários lugares, a gente vê que as pessoas que têm poder, muitas vezes, na vida religiosa, não vivem a pobreza e impõem grandes fardos àqueles que não têm cargos, obrigando uma pobreza quase que extrema, né? Então, cada um usando o poder para oprimir e não para servir. Da mesma forma, um padre aqui na paróquia, todo mundo tem o direito de ter um sacerdote que queira pelo menos educar na fé e na verdade no amor. Fé e verdade estão ali bem, né? São quase sinônimos. Um pastor que queira, acima de tudo, que os fiéis vão para o céu. Um dos maiores problemas hoje, escancarados, é a afetividade doente, talvez pela internet, né? Por isso que é importante que os fiéis rezem muito pelos pastores. Essa afetividade doente, ela pode ser refletida desde relacionamentos carnais, como também acontece muito, que é muito grave, gerando a dupla vida, mas também a relacionamentos afetivos doentes, a nível mesmo de amizade. Privilégios para uns, para outros, para quem está do meu lado, pode tudo, inclusive ferir as leis de Deus. Para quem está contra mim, pode nada, né? Também a insegurança do pastor pode gerar
ao absolutismo, ao rigorismo, né? Às vezes não tem capacidade de caminhar com o problema de cada ovelha, é melhor oferecer regras mais duras, para que todas, né? Fecharam a igreja, não deixar rezar, e assim por diante. Bem, são várias as doenças de um pastor, mas o que eu quero mais deixar em evidência é a necessidade que o povo reze pelo pastor. Reze muito e também ofereça sacrifícios. Porque ali, como Jesus disse, dá pena em ovelhas que não têm o seu pastor, por exemplo, na Amazônia, mas dá medo quando uma ovelha tem um pastor corrupto, que faz ela errar, que numa confissão orienta o que a igreja não pede, estimula até mesmo atos que são pecados, usando a própria confissão. Isso sim aterroriza, né? Bem, para que nós saibamos, e vocês também, esses líderes, tanto políticos quanto religiosos, nós teremos um juízo bem especial. Bem especial. Por isso que é importante o que na nossa linguagem bem coloquial, eu gosto dessa palavra, cada um ter o simancol, né? Tomar o simancol. Se você não vê que é capaz de ser líder, tanto político quanto religioso, caia fora, enquanto é tempo, né? Se eu não consigo vencer os meus pecados, eu tenho que chegar no bispo e dizer: olha, eu estou com esse problema, não dá para eu tocar a vida dupla, eu não consigo superar. Todos nós somos miseráveis, pequenos. O que nós não podemos ser é corruptos. Dar bênção no Santíssimo de dia e à noite pecar gravemente e ficar por isso mesmo. Quando nós temos pecado, temos que confessar, tentar mudar de vida, né? Então essa crise de líderes hoje também tem como culpa a falta de oração do povo, para que nós não caiamos, para que nós não sejamos perfeitos. Eu nunca escondi nenhuma miséria minha aqui, nunca deixei de falar todas as limitações que um padre tem, principalmente as minhas, e muito menos nunca deixei de fazer com que vocês não se iludam com nenhum ser humano, mas pelo menos que os líderes tenham o desejo de seguir a verdade. Caiu, confessa, levanta. Errou, diz: errei, né? Então agora que eu decidi, vai ser assim e pronto. Isso é um absurdo. Se você decide algo hoje e amanhã viu que errou, diga: mudemos, errei. Um dos outros problemas de líderes é achar que é Deus, né? Nós não somos deuses, somos meros instrumentos, e muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus tão claramente. Esses 4 anos e meio como pastor, não em termos doutrinários, mas às vezes em posturas, eu errei centenas de vezes, né? Decisões para lá e para cá, ou a forma de falar, a forma de abordar, que pode gerar confusão, né? Claro que é um privilégio para mim estar numa cidade pequena, porque na cidade pequena você recebe a consequência rápido, né? Numa cidade grande, às vezes, o padre não tem essa oportunidade. Ele fala e não sabe qual é a consequência. E quando eu recebo a consequência, não é que eu tenho que ignorar e falar: não, eu sou assim. Não, vamos tentar ver qual foi o mal entendido, tentar expressar melhor, de uma forma que fique mais bem compreendida, né? E assim por diante. Então hoje eu quero só deixar bem evidenciado essa necessidade
que nós temos hoje de líderes santos, tanto na política quanto na vida religiosa, e expressar que todos nós somos fracos, podemos cair. O primeiro que tem que rezar, lógico, sou eu, né? Eu teve a minha vida de oração, eu que tenho que estar ali de joelhos pedindo a Deus a graça para que eu me configure a Ele. Mas também vocês têm o dever de rezar por todos os pastores e também pelos políticos, tá? Essa ideia de que política e religião não se mistura é uma frase bem satânica. Até porque a gente vê as consequências graves de pessoas que estão lá e não têm fé. Como eles podem fazer um grande mal para a sociedade. Então que esse salmo nunca nos desanime, né? O salmo mais famoso talvez da Bíblia, Salmo 22 ou 23, dependendo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas me leva a descansar, para águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Como é bom ter um bom pastor, né? Como é bom ter Deus como pastor. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Um bom líder é aquele que primeiro dá a cara a tapa, é o que primeiro se expõe, é o primeiro que está à frente, é o que leva o tiro primeiro. Assim como um bom marinheiro de navio, como que chama o comandante do navio? Dizem que um bom comandante é o último que sai do barco. E por falar nisso, eu soube há uns meses atrás que os sacerdotes que estavam no Titanic ganharam os botes primeiro, porque até que naquela época se respeitava muito os sacerdotes, né? Hoje caiu um pouco, não estou falando daqui, tá? Não é indireta para ninguém. Aqui na paróquia, graças a Deus, não tenho nada. Mas naquela época tinha muito mais força. E os sacerdotes recusaram os botes. Todos morreram e parece que estão em processo de beatificação. Deram absolvição em todos que podiam, né? Porque na hora do afundo. Isso sim é um bom pastor, né? São bons pastores. É aquele que estimula, que diz: estamos sofrendo, mas vamos avante, porque o céu nos espera.